né? O que faz? Porque na hora que eles se organizam para atacar e ele vai procurar estratégia, então assim, às vezes a gente não sabe tudo. Diante de um problema, de um perigo, a gente às vezes não sabe tudo, né? E graças a Deus que a gente não sabe tudo, né? A gente precisa consultar alguém que tenha mais experiência que a gente. A gente tem que ir atrás, por mais que doa aos orgulhosos, dar o braço a torcer, mas a gente tem que procurar quem entende. E aí, nesse momento, por isso que você não conta essa história no começo. Porque o lobinho tem que saber quem é Kaa, qual a característica de Kaa, por que o Aquelá não é mais o líder da alcateia. Então, você está vendo que até no curso a gente está seguindo a ordem das histórias para que vocês não fiquem perdidos e falar, não, mas espera lá, mas tá morto e agora vive, mas que bagunça é essa? Senão a gente bagunça a cabeça da criança também, né? Então eu não vou contar no começo da vida dela que aquela morreu. Senão ela vai falar, então eu vou te seguir. Ela vai virar para vocês e vai falar, então eu vou te seguir, você é morto, né? Porque elas dão umas tiradas dessa. Então, ele foi procurar quem entendia de estratégia. Ele vai até Kaa. E com Kaa, muito parça dele, fala toda a estratégia que ele pode. E mostra pra ele. Ela só não fala. Porque a gente não é aprender fazendo? Então, Kaa faz isso com ele. Balu faz. Bagheera faz. Todos fazem. Então não adianta você só falar pro lobinho. Mostra pra ele. Então Kaa foi lá e mostrou. Foi com ele nas costas no rio. Foi até o canyon, lá a garganta, mostrou e falou, pra você não ser picado, mostrou tudo, passa alho, é verdade, viu gente? Passa alho, que a abelha não chega perto. Mas aí você fica temperadinho, né? Não é só a abelha. Quase foi refogado, jogar um óleo de bronzeado no corpo, já refoga. Aí ele passou, ela contou toda a estratégia pra ele. Ele chega pro povo, eles eram em menor número. Às vezes a gente não tem toda a potência de num momento de dificuldade, às vezes a gente não tem as pessoas capacitadas para aquilo, mas a gente pode lutar com estratégia. Estratégia ganha a guerra. Você não precisa ter... O Putin tem a força que tem, é uma potência mundial, até hoje está em guerra com a Ucrânia, né? Um paísinho desse tamanho, e não conseguiu derrotar os ucranianos ainda, por toda a potência dela. É só bomba atômica ali, porque não usou estratégia. A Ucrânia já usou estratégia e depois veio reforço. Entendeu? Então, a gente não precisa ter muitas pessoas, a gente precisa ter poucas que estejam unidas no propósito aquele. O ideal é, estamos juntos, vamos lutar, não vamos deixar ele devastar nossa jungle, né? Vamos lutar pelo nosso território e vamos mostrar para eles, porque precisa de 100 doles e 40 lobos, porque os lobos são mais fortes, mais encorpados, mais estrategistas. Os cães não, eles precisam de muitos vindo para conseguir a vitória em cima de 40 lobos, né? Então eles eram muitos, era aquele mar vermelho vindo para destruir tudo. E aí eles tinham que se unir. Mowgli já era o senhor da jungle. Eles já o temiam pela flor vermelha, que a gente já ouviu a história. Por tudo que ele passou, por outras histórias, o olhar dele sempre altivo, porque ele é homem, ele olha por cima, né? Ele olha de cima, e pela estratégia que ele foi adquirindo, pelo tempo que foi passando. Então ele reúne e fala, não, nós vamos lutar. É dada a possibilidade dele fazer o quê? Ir embora. Porque ele é homem. Então os lobos lutam melhor que ele. Mas ele tem uma coisa que os lobos não têm, a estratégia, que ele foi aprender com o Kaa. Então ele pega todo o conhecimento, apresenta para a alcateia. Ele fala, não, eu vou ficar. Aquela fala, vai, se refugie. Bagheera pega os filhotes pequenos de lobo e se refugia com eles no cantinho. Por quê? Porque eles eram muito inocentes ainda, eles não tinham habilidade da caça, estavam aprendendo. Então não é Bagheera que ensina eles a caçarem, ela retira eles. Vocês não vão ouvir Bagheera caçando, lutando, mas vocês vão ver os lobos e Balu, né? Ele sai todo machucado, porque ele já é velho, pesadão, tudo. Então eles lutam.
E através da estratégia, ele conquista. E agora, vocês falam companheirismo, união, né, lealdade. No final, tem uma lição linda que vocês vão ver na próxima história. É um spoiler para a próxima história, a última história, né? Que é justamente quando ele fala: um dia Mowgli expulsa Mowgli. E vocês vão entender a embriaguez da primavera. Não vou falar muito agora para não tirar o encanto da embriaguez. Mas ele já fala que Mowgli é que expulsa Mowgli. Não é que os lobos vão decidir expulsá-lo. Ele mesmo, o Senhor da Jungle, vai sentir a necessidade de partir. Então ele fala, Mowgli, mas Mowgli não entende nesse momento, porque não é hora. Ele vai passar outras caçadas para depois ele entender isso. Mais ou menos ele entende, né? Porque ele não tem ninguém para explicar para ele o que está acontecendo com ele, na embriaguez. Mas aquele lá já faz a premonição para ele, né? Já fala para ele que Mowgli vai expulsar Mowgli. E essa data está chegando. Tanto é que ele dá o spoiler. A primavera está chegando. Então, na embriaguez que a gente vai assistir daqui a pouco, né? Mais depois do almoço, aí vocês vão ver. A gente vê que, logo no começo da história, ele explica muito bem uma coisa. Pai e mãe lobo morreram. Ou seja, passou muito tempo. Balu está velho. De cinza, aquela ficou branco, de velhice. Vocês percebem a importância que Mowgli dá quando aquela está morrendo? Ele cuida de aquela. E no começo ele fala, ele já caça para aquela não tem mais força para caçar como tinha antes. Ele, Senhor da Jungle, caça para alimentar. Porque um dia ele também caçou para alimentar Mowgli. Então, não é assim na nossa vida? Os nossos pais trabalharam, nos deram o que comer, os avós. Não é uma retrospectiva que está acontecendo? Não é um retorno? Não é a gente também agora cuidando dos mais velhos? Então é uma lição linda para a gente aplicar para os lobinhos. Cuidar do vovô, cuidar da mamãe. É esse agradecimento, a gratidão, o sentimento de gratidão com os mais velhos. Com aqueles que vieram antes da gente, fizeram um papel tão bonito. E aí, no momento, porque a velhice chega para todo mundo, e graças a Deus chega. Se chega para todo mundo, é porque a gente viveu muitos anos. Teve longevidade, né? E essa condição de acolhimento, Mowgli mostra na história. Olha quantas lições que tem. É emocionante, né? Eu estou assim, bem emocionada. É uma história muito bonita, por quê? Porque mostra um papel que muitas vezes a gente não quer falar. Que é cuidar dos mais velhos. É ter esse olhar de gratidão. Não é que tá enchendo o saco, que tá velho, que tá gagá, que tá esquizofrênico. Poxa, e a gente quando era pequeno que cagava nas calças? Vomitava, mijava, né? Eu tô falando uma linguagem bem assim, vocês me desculpem, mas é a realidade. A gente não fazia isso? Não tinha alguém para cuidar da gente? Sim. Então, lá no final da vida, vai ter alguém que vai passar por essa situação. Pode ser. E que a gente vai cuidar. Então, Mowgli em nenhum momento desampara aquela. E na hora que ele morre, quero morrer nos teus braços, né? E ele vai se apagando ali, e Mowgli faz toda a cerimônia, né? Faz todos os lobos verem e saudarem que um grande líder, um grande lobo faleceu, partiu, né? E ele faz toda essa encenação para os lobos. Então, é um momento que a gente pode usar para trabalhar com os lobinhos, essa percepção nos dias de hoje, de cuidar, do agradecimento pelo que veio antes, estreitar essas relações, né? Não achar que é um estorvo, um peso na vida deles, e sim, eles fizeram algo bom, porque se eles estão ali, cuidou muito bem do pai deles, que cuidou muito bem dos tios, que cuidou muito bem, né, do avô, às vezes é um bisavô, um tataravô. Tem gente que tem, né? Começa cedo na vida, já tem assim um legado. Então a gente, olha só que história linda, quanta coisa maravilhosa que tem. Agora vocês podem falar. Agora não dá para falar. Não é emocionante? Inclusive de perder, né? História. Chefe, inclusive de perder, né? Inclusive de perder. Porque
como você falou, ele perdeu os pais, ele perdeu aquela e ele continuou. Então, você vai cuidar tudo, mas você tem que saber que você vai perder essas pessoas, que elas não são eternas. Não são eternas. Mas você tem que cuidar para que aquilo seja algo marcante para você lembrar para o resto da vida. Mas cuidar deles para que aquele ali fique com tudo que é bom que você. E ele fala uma frase muito: todas as dívidas foram pagas. Isso. Muito importante. Você vê a gratidão. Quitou. Eu te ajudei e você me ajudou. Não há mais dívida. Ele é um homem livre. Livre para fazer o que ele quiser da vida dele. Ele não deve nada a Jungle. E a Jungle não deve nada a ele. Ali se faz. Se passa a régua. E tudo tá quites, né? Então, mas vocês veem a demonstração em todos os momentos. Quando ele reúne todo mundo, vamos lutar juntos, é pelo bem da Jungle, do todo, do coletivo. Ele trabalha com o coletivo. Depois, ele luta, faz a batalha, se preocupa com os lobos, vai até aquela, ampara aquela e enaltece aquela também no momento que ele morre. Então, a gratidão sempre vai estar permeando ele. E aí, as frases finais e aquela que vai dar o spoiler lá no Embriaguez da Primavera, que a primavera está chegando. Disso não muda. A primavera vai chegar. Ele não vai entender, porque ele não tem mais aquela para explicar, mas ele vai entender com os sentimentos dele. E é isso, lindo, né? Posso fazer? Falando sobre a história toda, muita gente aqui está assim, passando, outros já estão... Eu já estava chorando, sabe? Assim, no estoque de lágrimas. Como passar isso para os lobinhos? Sem a alcateia virar um chororô, ou virando, mas não tanto. E aí é com vocês. Ele vai contar, segurar para chorar. Como é que nós vamos passar essa história para os lobinhos? De uma forma que tenha o efeito que nós queremos que tenha neles. Pode sugerir. O que vocês falaram antes é um resumo do que vocês precisam fazer para passar para eles. Explicando da forma para que eles tenham a ênfase no entendimento que nós passamos agora, que a chefe passou um pouco antes. O que vocês acham que é uma boa... Como vocês acham que é uma boa maneira para passar para os lobinhos? Ai, gente, eu tenho até medo de falar. Uma apresentação. Fala, eu tenho até medo de falar. Não, não precisa ter medo. É aqui, Não, porque assim, aqui que pode errar, aqui que pode falar tudo. Inclusive acertar na moça. ontem eu conversei com a Sônia. Conversei bastante com a Sônia. Se você parar para olhar, no grosso modo, a maioria dos aquelás não contam que o aquelá morre. Essa é a verdade do meio da galera. Né, linda? Não conta. Eu conto. E eu conto da história. Eu conto da luta. E eu falo pro lobinho. E eu entro numa seara que eu falo assim, ele morreu lutando por um ideal, lutando porque ele gostava. E assim, eu tenho que meio uma didática com as crianças, e eu conversei ontem com a Sônia sobre isso, se estava tão certo ou tão errado. Porque eu nunca fiz o curso de interpretação, mesmo sendo aquela de algum tempinho. Aí a Sônia falou, não, tá errado, só coloca na ordem cronológica que tá tudo legal, vai dar tudo certo. Pela idade dele, ele está preparado para vivenciar aquilo. Conta, como então, é que o que acontece? curioso, Chega ali na curva, 10 anos e meio, porque não, a gente passa já beirando 11. Porque a criança, ela desperta o Cruzeiro do Sul ali, depois do 10, galera, né? Estamos já 4. Beleza. Aí, quando tá ali naquela época da passagem, a gente manda fazer rastreio na tropa, volta, a gente já tá com tocões vermelhos, tá indo entrando na Embriaguez da Primavera, que é a última. Agora vem aqui que eu tenho um negócio pra te contar, muito interessante. Só que a partir de agora, você não pode contar pros lobinhos o que eu tenho com você. Eu vou te contar uma história, cães vermelhos, Embriaguez da Primavera. Só que você não pode contar pros menorzinhos, patateia, é o meu segredo com você. Aí ele fica assim. Eu costumo falar que é uma história só pros seus ouvidos. Só pra ele. Aí ele fica assim. Só que quando eu chamo ele pra contar, a maioria dos outros fala assim, o que ela te contou? Não posso contar, ela saiu e aquela. Aí ele já sabe. Mas, chefe, é isso. E agora você já tá mais pronto e logo você tá indo embora. Você ir pra tropa. Aí ele fica assim. O Paulo ficou, né?
Mas o segredo é você justamente enaltecer Sim. o grande feito. Eu ia dizer isso. É importante você contar de uma forma heróica. A união. E não pode ter medo de contar, gente. Porque o chefe Ailton brincou dele lá, tá chorando na embriaguez. É um momento tão emocionante que quando você dá um abraço no lobinho, Você desmonta. ele chora. Na embriaguez da primavera, pode ser. E é um sentimento que vai mexer com as emoções dele, porque ele tá sentindo aquilo que o Moca sentiu. Quando eu comecei a contar essa história assim, Dri, o lobinho tinha perdido o pai. Aí como é que eu ia... Boa situação, hein? Pô, cara, Repete o que você falou. o lobinho tinha perdido o pai. Eu fui no velório do pai. O pai era chefe escoteiro. E aí, como é que você faz essa bagaceira toda? Aí foi onde eu montei que meio... Um grande líder, como o seu pai, um grande Aí eu falei líder, assim, pega o pai, traz o pai, enaltece o É. pai, Aí, coloca tipo o pai assim, como aquele lá, pra mas mim- não era assim. mas Era assim, líder de outros É, grupos. mas o pai era chefe de tropa. difícil, né? O pai era chefe de tropa. Eu falei assim, olha, porque eu tinha que não tirar o foco do pai do menino que tinha falecido, né? Porque não também não dá. Gente, a história é aquela. É, Ela aí só, não eu muda. falei assim, ó, ele morreu, Ela não muda. ele morreu acreditando naquilo que ele defendia. Ele estava do lado de quem ele amava. Você quer uma coisa melhor do que você ir embora e deixar todo mundo sabendo que você era uma pessoa boa. Entrou nessa série, deu certo. De lá pra cá eu continuei no mesmo. Ó, vamos contar que morre mesmo. Deixa eu Morre. só fazer um comentário pra vocês, não tem nada a ver com essa história, mas eu vou contar uma situação que eu tive que adaptar. Eu tinha um lobinho que ele não fazia promessa de jeito nenhum. Porque não tem que ser um momento dele, e esse momento não chegava nunca. Falei, gente, pelo amor de Deus. Aí eu fui conversar com ele. Ah, que ela fez alguma coisa, você tá se sentindo acuado por alguém te ameaçou, sabe? E eu tinha liberdade porque ele morava perto da minha casa. E eu falei pra mãe dele que eu queria conversar com ele. Ele foi na minha casa. Eu falei, fala pra aquele lá, não tenha vergonha. Tudo você pode falar pra mim, eu não conto. Mas eu quero ouvir por que você não quer fazer a sua promessa. Você tem vergonha? Não precisa. Você vai olhar pra aquela fala e você repete, não tem problema. Mas que seja de coração e que você queira fazer. É isso que eu preciso. Mas você tem que querer logo, lobinho. Que já faz 3 meses, 4 meses, sei lá quantos meses, e você não faz essa promessa. Ótimo lobinho, dedicado, participativo. Mas não tinha Cristo que fizesse ele fazer a promessa. Promessa não fala, prometo fazer o meu melhor possível para cumprir meus deveres para com Deus. Aí ele falou, sabe o que é aquilo lá? O meu Deus é outro. Eu falei, menos mal. Isso eu consigo contornar. Isso aí é fácil. Dá pra enganar. Eu falei assim, qual seria? Né? Qual seria? Qual seria o lobinho? Eu sou do candomblé. Aí eu falei, e qual é o seu orixá de cabeça, querido? Ele xangou. Caô, cabecilê. Na hora que fizer a promessa, você vai falar, quando eu falar Deus, você vai falar caô, cabecilê e segue a promessa. Sensacional. Sábado seguinte, lindíssimo fazendo a promessa. Beleza. Era um problema dele. Eu mudei a promessa? Eu não mudei. Eu falei Deus na promessa. Sim. Só que eu falei pra ele, na hora que eu falar Deus, você já louva o seu orixá de cabeça, meu filho. E segue na promessa. Segue falando, repete o que até lá falou. E pronto. Eu não mudei. Eu adaptei uma coisa para ele entender melhor e ele seguiu. É assim com a história. Eu não vou mudar a história. A embriaguez é contada quando a criança, ó, ela sai daqui, ela vai fazer a passagem. Não é assim, vou contar 6 meses antes, porque ele já cumpriu tudo, eu vou contar. Não! É conta, passa. Conta, passa. Não tem risco de ir lá. Né? E é o momento dele, já vai pra tropa, já enlouquece lá na tropa, com aqueles gritos e tal. Depois nem lembra mais. Mas a gente não muda a história. Isso aqui que é? Lembra da dança da morte xericã? É muito violento. Aí o chefe chegou e falou assim, violento é aqueles joguinhos que eles fazem lá, que dá tiro na cabeça, a cabeça explode, é corpo arrastando, é zumbi, é pedaço de perna, um come a cabeça do outro. Isso aí pra mim é violento. Agora a história tem um porquê. Ele realmente mata a caça. Xericã é uma caça. Ele mata o mal da história, ele tira a pele e ele carrega. Só isso, gente. Chefe, deixa eu perguntar.
Também todo mundo já sabe, menos eu, mas depois... Não, pode ir, filho. Talvez eu não saiba também. Não, Pode perguntar. não, você sabe. Esse aqui dos cães vermelhos só conta também quando estiver próximo da passagem? É, Individual? pela Cronologia. cronologia, porque é aquilo. Eu não vou contar pro lobinho que tá ali na metade da progressão dele, que aquela morreu, né? É. Já perde minha função ali, o meu... É perto da embriaguez também. É. Não, a embriaguez é só no momento que vai passar. Tá. Embriaguez é aquele No dia. É. Aqui é perto, tipo... Não, individual é você, ó, vai passar você, vai passar você, vai passar você. Não, eu vou falar com você, amiga. Vamos conversar. Porque ela vai te contar uma história. A história é linda. Vem cá, vem. Vamos lá conversar. Depois eu vou contar. Porque cada um tem seu momento. Os sentimentos são diferentes, embora estejam na mesma faixa etária. Mas o que eu sinto não é o mesmo que você está sentindo. Então, por isso que a gente conta individual. Eu faço promessa por atacar, tipo aí, ó. Vamos, chega todo mundo. Vem aqui. Vamos falar todo mundo junto aí. Eu falo, os 5 respondem. É assim que a gente faz? Não. Eu não pode ter 5. Eu vou fazer para esse. Palma. Bravo, sei lá. Foto. Esse. É assim que a gente faz, é individual. Porque a nossa avaliação é individual, a gente faz tudo individualmente, embora trabalhemos no coletivo, no social. Mas nesses momentos, é o momento dele. Passagem eu não faço por atacado. Pode ter 3 para passar, é cada um dando seu último grande uivo, colocando a fitinha no totem, despedindo dos seus amigos. Eu levo pro diretor-presidente lá na Terra dos Homens, na fronteira, ó. Ó no rio, ó. Passa pro outro lado do rio. Pronto, Cidade dos Homens. Aí o presidente pega e segue. Por exemplo, a nossa atividade acontece todo sábado. Eu poderia talvez contar uma no sábado e o outro já vai passar e a outra já vai passar. Isso. Faz nesse sábado, passa esse. A minha filha não ouviu, eu tô falando que minha filha vai fazer sem ser sábado o outro, a passagem já, que a gente tem cantonamento, aí vai contar a embriaguez. Eu tô perguntando da dúvida dela mesmo. Então eu já tenho que contar esse sábado pra ela, esse Claro. aqui, porque ela não ouviu isso aqui, entendeu? Tem. Às vezes, puxa, não deu, ou até ela esqueceu, não foi. Conta durante a semana. No último caso, videochamada, importante é contar. O ideal é que fosse pessoalmente. Mas a gente sabe que tem. Não passe sem não saber. Mas acho que ela tinha perguntado também sobre os cães vermelhos, se é individual ou. Não. Eu tenho um grupo de crianças que estão naquela fase da progressão, eu vou contar para aquele grupo de crianças. Porque eu tenho que dividi-los, né? Para fazer até atividades diferentes, porque a mesma atividade desse que está lá no final não é a mesma do Pataterra. Mesmo porque no Cães Vermelhos é uma alcateia dos lobos já estão mais velhos. Então quem está participando, quem está ouvindo essa história são os lobinhos mais velhos. Na progressão, se vocês pegarem, tem um momento de contar. Se vocês pegarem a progressão, tem lá as histórias. Elas não estão ali jogadas ali. Elas estão segundo caminho. Ajudá-los aqui naquele momento, já desenvolveu algumas competências e eu conto essa história. Eu desenvolvi competências, conto essa história. Todo mundo aqui sabe o que é progressão, né? Alguém não sabe? Alguém nunca fez progressão de nenhum lobinho? Eu entrei há pouco tempo. Eu também nunca fiz, mas eu já li. Levantar a mão agora. Mas eu já li. Na teoria tem que fazer lá, não. A teoria eu sei, eu só não sei na prática. Então, a gente não vai detalhar aqui, mas assim, tem um mapa, né? Mapa dos lobinhos, e tem dentro do pasto, quem tem o administrativo, gente, tem a progressão toda nos livros, nas literaturas. Eu vou passar depois lá no grupo de vocês, eu vou passar pasto, quem tem registro escoteiro, entra no Campo Escola Virtual, tem um monte de curso gratuito, online, entra no Paxto, tem a biblioteca do Paxto, tem Caminho da Jungle 1 e 2, lá fala das progressões, tem atividade pronta, tem canção, tem tudo isso que vocês precisam para a progressão, manual do escotista, tem tudo isso lá também, e tem o curso intermediário, que é para fazer. Isso, curso intermediário, Ó o mapinha. Até para quem sabe, para tirar dúvidas. Ó aqui, ó, vira. Todas as progressões. Todas as etapas estão aqui. Nossa, o dia que eu descobri isso, minha vida foi outra. Vamos rodar? Roda aí. Roda, Jequiti. Eu tenho que dar, sou Oi. Não, você